Quero falar com mulheres somente que não aguentam mais ficar na mesmice. É isso mesmo. Eu falo isso porque nas pequenas coisas a gente percebe o quanto que nós vamos mantendo o mesmo ritmo por muito tempo e a gente não se dá conta como aquele comportamento ele não nos leva aonde a gente quer. Então a gente precisa olhar para fora, para algumas questões, observar aí como que a gente tem se comportado para poder fazer mudanças. Então, por exemplo, eu comecei a ler esse livro, recomeçar, porque eu já tinha começado há um tempo atrás. E ele tem uma chamada aqui que diz, né, pequenas mudanças, resultados impressionantes. E num primeiro momento, nós temos uma tendência a achar que pequenas coisas que a gente pode fazer não vai mudar. A gente fala, para quê? Não vai mudar nada. Só que é muito legal aqui nessa leitura que o James Clear fala sobre essa questão dos hábitos, o quanto tem de força em tudo aquilo que a gente vai fazendo, ainda que pouco, mas de maneira constante. Porque as coisas elas se modificam à medida que elas vão se acumulando. Tem um exemplo, inclusive, aqui num dos capítulos que ele dá um exemplo, né? Então imagina uma pessoa está numa sala de reuniões, aí ela senta na mesa e está esperando as pessoas chegarem. Aí ela olha para a mesa e tem um cubo de gelo ali, parado. Aí ela olha, é um cubo de gelo. O tempo vai passando, passa um minuto, continua da mesma forma. Passa mais um minuto, continua da mesma forma. Então, assim vai. Aí essa pessoa percebe que quando chega lá no, vou chutar aqui, tá? Lá no 12º minuto, aí começa a realmente derreter. Então veja, não foi a questão de mudar de 11 para 12 minutos, mas foi o acúmulo daquele tempo. Então ele faz, né, o autor faz aí uma analogia com essa questão, justamente para nos mostrar que tudo aquilo que a gente vai fazendo de maneira constante pode parecer pouco quando a gente olha só naquele momento, mas aquilo vai se acumulando e aquilo vai trazendo grandes transformações. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em janeiro de 2026, nós estamos no começo do ano e certamente você tem planos, expectativas, só que uma coisa é muito importante: se a gente não tiver um plano para fazer as coisas acontecerem, o tempo vai passar e nada vai mudar, tá? Então isso é uma certeza. A gente não tem domínio, né, para poder falar não, isso está sob o meu controle. A gente sabe que não. Porém, algumas atitudes nos favorecem. Então, às vezes você tem ali uma ideia de fazer uma mudança na sua vida, algo que seja bom, né? Só que você fica com aquele pensamento, mas que adianta eu fazer isso? Isso não vai mudar. Então, de repente você quer criar algo novo, um trabalho novo, você quer algo assim, algo seu mesmo, vamos dizer assim, algo autônomo que você quer criar, algo próprio, mas você já fica pensando, mas quem sou eu, né? Como que eu vou conseguir? Ou qualquer mudança que você queira fazer na sua vida. Agora, uma coisa é certa, se você não mudar a forma como você está levando os seus dias, nada vai acontecer, a vida vai acontecer na mesmice. Então, o que eu convido você a pensar e a agir, você pensar assim: o que eu vou fazer daqui até 90 dias? Mas vamos pensar assim: 90 dias que o ano começou, tá? Para a gente ter alguns marcos mais específicos, tá? Então, vamos pensar: o mês de março, né? Fecha o primeiro trimestre. Então, pensa: o que você vai fazer até acabar o mês de março? Isso é muito importante. Aí eu vou fazer um outro exercício, tá? Como que você gostaria de estar no mês de dezembro de 2026? Como que você gostaria de estar? Como você gostaria de se sentir? Qual é o problema que você não gostaria mais de ter lá em dezembro de 2026? Existem coisas que podem ser irreversíveis. Quando a gente fala de um problema, depende, né? Eu tô falando de uma maneira genérica. Existem coisas que podem ser irreversíveis, mas existem muitas que não, né? E falo assim, irreversíveis diante do seu olhar, né? Do que você chama de problema.
Então, digamos que se o problema hoje, o que você está chamando de problema hoje, é uma situação de luto, alguém que partiu dessa vida e alguém que é muito importante para você, então realmente essa situação é irreversível. Porém, existem outras questões que não estão ligadas a isso. Então, por isso que eu estou dizendo que tudo depende daquilo que você chama problema. Então, muitas coisas estão nas suas mãos, só que precisa ter um plano para isso. Então, pensa, como é que você gostaria de estar em dezembro de 2026? Quais são as dificuldades que você não gostaria mais de ter? Qual é o tipo de vida que você gostaria de estar levando nesse momento do ano, em dezembro de 2026? Como você gostaria de se ver? Qual é a pessoa que você gostaria de se tornar? Então, assim, pensa em tudo aquilo que você realmente gostaria que em dezembro de 2026 você pudesse viver. E a gente fala essa questão do tempo porque esses marcos de tempo, eles são bastante significativos para nós. Tanto que essa coisa da virada do ano, começo do ano, é tudo muito simbólico e é importante. Agora, não vai ser só isso por si só que vai fazer com que as coisas mudem. Então, eu estou convidando você para se dar uma oportunidade de você realmente criar um plano para que você mude e direcione a sua vida da maneira que você realmente gostaria que acontecesse. E para isso é necessário mudar aí alguns hábitos. E o primeiro deles é de fato você pensar em definir algumas metas, nada de outro mundo, mas metas. E é importante que você tenha algumas mudanças nos seus hábitos, porque eles são extremamente simbólicos e fazem com que você comece a acreditar mais em você. Então, vou te dar um exemplo, tá? É muito comum a gente falar assim, eu gostaria de ler mais, ia ser tão bom, e tem tantos livros, tantas coisas boas. E hoje a gente está muito envolvido na questão do celular, das telas, e ok, porque tem muitas coisas boas na internet. Mas a leitura em si, você pegar um livro e realmente ler, você vai exercitar outras questões da sua inteligência, do seu cérebro, que não são da mesma forma quando você está somente na tela. Então, se você quer colocar a leitura como algo na sua rotina, então você precisa determinar. Então, assim, todos os dias eu vou ler 30 minutos. Você não precisa nem determinar número de páginas, tudo depende de cada um que funciona melhor. Eu, particularmente, prefiro definir um tempo. E para mim, assim, por exemplo, eu preciso ler logo cedo. Eu já fiz alguns testes. Se eu deixo para fazer isso, sei lá, no final da tarde, à noite, acaba acontecendo alguma coisa que me atrapalha. Aí eu não leio e aí aquilo me, assim, fico chateada com aquilo por não ter feito. Claro que você pode ler a qualquer momento, às vezes você está na fila de algum lugar, você está lendo, por isso carregue sempre um livro na sua mochila. Você pode estar numa fila, você pode estar num consultório esperando alguma coisa, enfim, tudo pode acontecer. Mas ter aquele momento que você fala, 30 minutos eu vou ler. Então, aconteça o que acontecer, aquele será o seu ritual. Então, à medida que você vai fazendo isso todos os dias, você vai criando hábito. E é sobre isso que aqui em Hábitos Atômicos vai falando. Fala sobre várias coisas, mas está falando inclusive desse tipo de hábito, né? Esse tipo de mudança, porque isso vai fazer com que você comece a acreditar mais em você. Pode parecer tão simples, né? Falar, nossa, mas o que tem a ver isso? Mas quando a gente vê que nós estamos realmente fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo tem um movimento dentro de nós. Então, se você quer realizar determinados objetivos, sonhos, coisas que você quer ver, que lá no final do ano você fala, poxa, realmente eu consegui. Então você precisa pensar o que precisa acontecer antes para que as coisas realmente cheguem nesse momento. Então você se olha lá no final do ano, mas agora a gente volta para o começo do ano e você vai pensar o que você vai fazer daqui até o final do mês 3, porque aí a gente finaliza o primeiro trimestre. E atenção, não é que você vai ficar esperando, aí quando chegar lá em março você vai fazer. Tem que ser algo que comece já, porque é a construção. Então lembra do que eu falei da questão de soma de ações, que é o que vai se acumulando e faz com que você atinja os resultados que você busca. Então isso é de extrema importância, porque senão a nossa vida fica só naquele movimento automático e pior,
a gente acreditando que é só isso mesmo e achar que se a gente está passando dificuldade é aquilo mesmo, que a vida é para sofrer, que as coisas são difíceis, e aí a gente vai trazendo à tona todas aquelas crenças que carregamos desde a infância, desde muito tempo. Isso faz com que você não faça tudo aquilo que você tem condições de fazer. Porque se você está aqui nesse mundo, você veio para fazer coisas que talvez você nem imagine que seja capaz de fazer, mas você tem todas as condições de realizar, mas precisa ter alguns movimentos para que você comece a vislumbrar, né? Comece a enxergar realmente caminhos, e eu te convido a você pensar o que é que você quer que aconteça e que você veja lá em dezembro de 2026 e o que você vai fazer daqui até o mês 3. Então a gente vai pouco a pouco, veja que é uma construção. Então te faço esse convite porque pessoas que não têm seus próprios planos acabam fazendo parte do plano dos outros. Eu sou Adriana Cruz, eu sou treinadora comportamental, analista comportamental, estrategista de carreira, e eu passei mais de 20 anos liderando equipes no mundo corporativo, e posso falar um pouco disso melhor em outros momentos, mas quero só dizer a você que eu já passei por bastante coisa, já treinei muitas pessoas e falo para você que muita gente não tem noção do grau de capacidade que tem de transformar e ter uma vida melhor. Então é para isso que eu te convido.